Maria da Conceição Tavares foi a convidada da aula magna de 2009. A economista e professora emérita da UFRJ esteve no Auditório Roxinho no último dia 19, no evento que abriu as atividades acadêmicas da universidade no atual ano letivo. Como não poderia deixar de ser, a crise econômica mundial foi o assunto abordado. Então eu vou tentar explicar para vocês quais são os desafios do Brasil ante a crise internacional. Evidente que o desafio mais premente é vencer a crise. Mas isso não é de qualquer maneira. É preservando, de algum modo, as conquistas sociais já alcançadas e continuando a atacar com destemor os problemas centrais do subdesenvolvimento, que ainda não estão vencidos, que são a desigualdade e a exclusão social. Para Conceição, a crise não chega a ser uma marolinha, mas ela afirma que o Brasil hoje tem mais condições de enfrentar a tormenta que está causando estragos em todo o mundo. O Brasil, evidentemente, não está imune a uma crise global. Ninguém está imune. Todos os países vão ser afetados. Mas tem uma coisa que não precisa entender. O nosso problema já não é comparar com 30, no caso do Brasil. É comparar com a crise de 80. Está claro? E em todas as crises anteriores, o Estado estava quebrado. Quebrado. Estava endividado fortemente, dentro e fora. Uma dívida externa cavalar. Quebrado financeiramente. À beira de uma moratória. Entraram em moratória em todas as crises. À beira da hiperinflação, como entramos em 80. Evidentemente que não é o caso agora. Nós não estamos com o Estado quebrado, muito longe disso. Nós estamos com o Estado em condições fiscais e de endividamento que são das melhores do mundo. E nós temos uma vantagem que ninguém tem, exceto os chineses. Voltamos de novo. Não estou me comparando com a China, nem muito menos. É só que é uma coincidência. É que nós temos 3 bancos públicos. Eles têm mais, é claro, do que nós. Temos 3 bancos públicos. Na América Latina não tem nenhum. Nos Estados Unidos não tem nenhum, porque eles não os estatizam, não os tornam públicos. Então, que é a Caixa Econômica Federal, o BNDES e o Banco do Brasil. E são os grandes. Tem mais bancos públicos de menos importância. A professora prevê o fim do Império Americano como economia hegemônica no mundo, mas não vê isto como um fator positivo. Eu estou convencido de que essa crise financeira americana vai resultar numa crise de hegemonia que para nós não é nada bom, para o mundo. Não estou falando do Brasil, pode ser que o Brasil consiga escapar e invente a sua própria autonomia, a sua própria hegemonia aqui na área, vamos ver. Mas não é muito bom, por quê? Porque não tem regulador. Todo mundo se reúne para dizer que vai regular, mas ninguém está regulando nada. Para encerrar, Conceição analisou as possíveis consequências da eleição presidencial de 2010 e aproveitou a jovem plateia que a assistia para fazer um apelo. O viés igualitário, o viés da segurança social, em todos os níveis, é fundamental. A sociedade continua capitalista. Cada vez que se desenvolve, vai piorando as consequências, sobretudo nestas últimas décadas, sobre os mais pobres. Vai piorando a desigualdade de renda. Já que nós conseguimos dar uma melhorada agora, nos últimos 6 anos, tem que manter. E aí eu insisto que esta orientação igualitária do desenvolvimento está em risco se, por um azar, 2010 for ruim, piorar com a crise, e isso afetar as eleições e elegermos conservadores de direita. Se fizermos isso, nós vamos sair desta crise pela direita, o que significa que nós vamos interromper qualquer projeto nacional de desenvolvimento igualitário. Estou dizendo, meus senhores, que qualquer que seja a luta de vocês, tem que ser por uma sociedade mais igualitária. Senão, não haverá possibilidade de ter desenvolvimento sustentável em nenhum sentido. Achei que ela foi legal, interessante ver o ponto de vista dela e as opiniões dela sobre a crise econômica, como é que a gente vai sair disso.
Acho que foi legal, gostei da experiência. Deu para esclarecer bem a diferença do que é divulgado na mídia para uma estudiosa de economia que consegue mostrar para nós leigos, eu sou de educação física, como está a crise mundial e como isso afeta aqui no Brasil e assim o ensino público e todas as classes da comunidade. Antes da aula você entendia muito sobre a crise e mudou muito o seu conhecimento? Mudou bastante, assim, deu uma outra ideia, mas eu conhecia só o corriqueiro, assim, você vê no jornal, ler um pouco, mas com certeza fez bastante diferença. Excelente professora, excelente aula.